Olá, meus amados irmãos, graça e paz para você que está me assistindo nesse momento. Eu quero agradecer imensamente pela disponibilidade que você tem em estar assistindo esses vídeos, em estar comentando, compartilhando. Continue me ajudando, compartilhe o vídeo para outras pessoas, para que a palavra de Deus ela possa alcançar o maior número de pessoas possível. Eu agradeço a cada pessoa que tem comentado nos vídeos, que tem participado. Muito obrigado. A você que foi inscrito neste canal, obrigado por estar me ajudando. E a você que ainda não foi inscrito, se inscreva no canal, é muito fácil, é só clicar no sininho, tá legal? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos alcançar aquelas pessoas que seria impossível nós irmos até a casa dela, e nós só podemos chegar por intermédio da internet, por intermédio da facilidade desses vídeos, entrar em casas que talvez seria muito difícil a gente ir até lá. Então eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, para que junto possamos avançar e que a palavra de Deus possa ser pregada e que Cristo possa voltar o mais rápido possível. Amém? Nós vamos estudar nesse dia de hoje um livro maravilhoso. Estaremos estudando o livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14. O título da mensagem é Desperta Laodiceia. Desperta Laodiceia. Hoje iremos estudar sobre Laodiceia, ok? Vamos aprender um pouco sobre essa cidade e sobre, ao mesmo tempo, essa igreja que tem uma importância tão grande para o tempo do fim. É isso, nós estamos vivendo no tempo do fim. Essa é a última igreja. O Evangelho de Apocalipse, o livro de Apocalipse, fala que Deus trouxe uma palavra a 7 igrejas por intermédio de João, e nós vamos estudar isso a partir de agora, em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse 3, a partir do verso 14, que diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha, fiel e verdadeira, o princípio da criação. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A Bíblia continua dizendo, verso 17: pois dissestes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino todos quanto eu amo. Ele continua dizendo: eu repreendo e disciplino todos quantos amo. Se, pois, ser zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Diga amém. Nós vamos agora tentar entender, compreender o que nós acabamos de ler. Para a gente entender esse texto aqui, nós precisamos de voltar um pouquinho atrás. Quem escreveu o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, ele foi escrito por João. João, ele era aquele discípulo amado de Jesus. João era aquele discípulo mais próximo de Jesus. A Bíblia diz que João estava em uma ilha chamada Ilha de Patmos.
era uma colônia aonde Roma enviava todos os prisioneiros, todas as pessoas que cometiam algum erro contra o reino de Roma, eles iam para o exílio. E essa colônia penal era onde eles ficavam presos em uma ilha de segurança máxima. Nessa ilha de segurança máxima estava o apóstolo João preso, quando um dia o próprio Jesus aparece a ele e traz uma mensagem para ele, e João escreve essa mensagem. O interessante é que quando Jesus falou para ele, Jesus fala para ele sobre 7 igrejas. Cada igreja era representada por uma cidade que havia na Ásia Menor. Havia 7 cidades influentes e importantes naquela época. Por exemplo, a cidade de Éfeso, que representou o início do cristianismo. A igreja de Éfeso, ela era a era dos apóstolos, que vai do ano de 31 ao ano 100. Foi o período que a igreja mais cresceu, porque era um período em que os apóstolos estavam presentes. Então, era o período da igreja de Éfeso. Depois de Éfeso, teve a igreja de Esmina, que também era uma cidade na Ásia Menor. Que esse período era chamado a Era das Perseguições, que foi depois de 100 até 313. Houve outro período chamado de Pérgamo, que era a Era da Apostasia, que durou de 313 a 538. Você está entendendo? Que as 7 igrejas representavam 7 cidades naquela época. Então, aquelas 7 igrejas eram representadas por 7 cidades que existiam naquele tempo. Então, Deus usou as cidades como exemplo para a sua igreja durante início, meio e o fim da igreja. Por exemplo, quando a gente vai para Tiatira, que é a igreja de Tiatira, que era uma cidade também, era a Era das Trevas. Esse período durou de 538 a 1517. Foi a Era das Trevas, onde o evangelho ficou na época dos Valdêncios, em que o evangelho por algum momento parece que havia sumido, havia acabado. Então foi a Era das Trevas, onde Roma predominava o mundo durante este período. Há também a igreja de Sardes, que era a Era da Reforma, que aconteceu, que foi de 1517 a 1755. Nesse período da Reforma, foi o período que houve grandes reformadores, Martinho Lutero, John Wesley, John Hus e outros demais, certo? Houve o período da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia foi de 1755 a 1844, que era a Era dos Reavivamentos, onde houve um grande reavivamento. E a igreja se expandiu, cresceu de uma forma extraordinária o evangelho. E a última cidade, é a de Laodiceia, que ela começou no ano de 1844, que é o período do tempo do fim. Essa igreja teve início em 1844, e ela vai até o tempo do fim. E quando é o tempo do fim? Até o dia que Jesus vai voltar. Você está entendendo?
Não há outro período, não vai haver outra igreja depois de Laodiceia. Laodiceia é a última. Ela é a última. Nós estamos vivendo no último período da história. Nós estamos vivendo em um tempo a qual Jesus está a portas. Por isso que Laodiceia, por isso que a mensagem para Laodiceia é para os nossos dias de hoje, e a mensagem é para que Laodiceia desperte. A igreja de Laodiceia está dormindo. Ei, escute, a igreja está dormindo. Há muitas pessoas dentro da igreja de Deus, mas que estão dormindo. Precisamos despertar. Para a gente entender essa igreja, nós precisamos entender a cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade que ficava na Ásia Menor, ficava no vale de Lico. Era uma cidade muito importante daquela época, uma cidade muito rica, aonde havia uma escola de medicina. A melhor escola de medicina daquela época estava em Laodiceia. Em Laodiceia, a medicina ela foi tão avançada que eles conseguiram desenvolver um colírio que dava claridade aos olhos das pessoas daquela época. Então foi uma grande revolução para aquele período. A cidade de Laodiceia, ela era uma cidade onde o seu comércio era um comércio muito rico. Havia uma grande produção de lã na cidade de Laodiceia. Eles tinham fábricas que produziam as suas roupas e que expandia para toda a Ásia. A cidade de Laodiceia se dispunha também de ginásio, teatro, um grande estádio. Havia um grande estádio na cidade de Laodiceia. Ou seja, Laodiceia ela era uma cidade muito rica para os padrões daquela época. Quem morava em Laodiceia? Ricos, pessoas ricas de Roma tinham propriedade em Laodiceia. Então, pessoas milionárias daquela época viviam na cidade de Laodiceia. Era uma cidade muito próspera, uma cidade rica. Na cidade de Laodiceia, no ano de 60, houve um terremoto esse que quase acabou com uma cidade inteira. Uma grande parte da cidade foi destruída. Roma se propôs em ajudar Laodiceia, e os governantes de Laodiceia, junto com comerciantes e autoridades políticos e religiosos, negaram a ajuda de Roma. Não aceitaram. Eles disseram que eles próprios iriam reconstruir a cidade porque eles tinham dinheiro suficiente para fazer com que Laodiceia se erguesse novamente. Vale a pena ressaltar que a cidade de Laodiceia havia um aqueduto, que era onde traziam a água para a cidade. A água vinha a distância de 10 quilômetros. Naqueles aquedutos, eles faziam uma encanação, que é muito interessante, por meio de tijolos, aqueles tijolos quadradinhos assim, e eles bem retinho, e a água vinha a 10 quilômetros de distância. Era algo insurreal para aquele tempo. Para um tempo tão distante do nosso, era uma grande evolução para aquela cidade. E o interessante é que quando a água chegava, a água saía do aqueduto, ela saía fria. Mas pelo decorrer do percurso da água,
a água ia se esquentando, uma parte do percurso fazia com que a água fosse quente, e quando a água chegava dentro de Laodiceia, a água era morna. Olha só que coisa interessante. Olhando para a cidade de Laodiceia, Deus falou para João algo muito interessante para nossos dias de hoje. Quando nós olhamos para Laodiceia aqui, cidade, que representa Laodiceia, igreja, nós chegamos em uma conclusão muito interessante. Muito interessante. Olha só que coisa interessante aqui em Laodiceia. Primeiro de tudo, quando vamos para o livro de Apocalipse que acabamos de ler, 3 ao 15, ele diz: conheço as tuas obras, que nem és quente e nem frio. O interessante é que Deus, ele conhece Laodiceia. Ele conhecia o povo de Laodiceia. Ele disse: e eu sei que vocês, laodiceianos, nem são frio, nem são quente. Eu conheço as obras de vocês. Quem dera que fosse frio ou quente. Mas vocês nem são frio, nem são quente. Se tem uma coisa que desmonta qualquer pessoa, é quando a gente chega em um ambiente, em um local, e a gente começa a contar uma história, e às vezes aquela história não é real, em outras palavras, uma mentira, e de repente alguém olha para você e diz: eu te conheço, eu sei quem é você. Em outras palavras, aquela pessoa está dizendo que sabe que você está mentindo. Conheço você, eu sei as suas obras. Então Deus, ele conhecia Laodiceia perfeitamente. Ele disse: eu conheço as tuas obras e sei que vocês nem são frio, nem quente. E olha só que coisa que Deus fala: quem dera fosse frio ou quente. Assim, no 16, porque estás morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Deus diz que estava tão indignado com Laodiceia que estava a ponto de vomitar. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Laodiceia, com toda a sua soberba, Laodiceia, com todo o seu orgulho, com a sua vaidade, com toda a sua riqueza, Deus olha para os laodiceanos e fala: eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, eu sei que vocês nem são quente, nem são frio. Quem dera que vocês fossem um ou outro, mas pela vossa mornidez, por ser tão morno, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesse dia de hoje? Ele está dizendo: Ivanildo, eu conheço as suas obras. Ele está dizendo: Maria, eu conheço as suas obras. José, eu conheço as suas obras. E sei que você nem é quente nem é frio. Quem dera que você fosse quente ou frio, mas você é morno. E por causa da sua mornidão, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É Deus olhando para mim e para você e está dizendo que Ele está de saco cheio de nossa mornidão. É a Bíblia dizendo para mim e para você, dizendo para a igreja dos últimos dias, que Deus está a ponto de vomitá-la da sua boca. Sabe, queridos, quando eu leio essa história aqui, eu fico imaginando nem quente nem frio. As pessoas olham muitas vezes para a gente, pessoas lá fora, e dizem: e aí, como é que está a vida? Como é que está a fé? Mais ou menos. Laodiceia era uma igreja mais ou menos.
Hoje, nós vivemos em um período de cristãos mais ou menos. Se é dizimista, mais ou menos. Se guarda os 10 mandamentos, mais ou menos. Você é desenvolvido na igreja, você se envolve nas coisas da igreja, mais ou menos. Você está engajado na pregação do Evangelho, na abreviação da volta de Jesus, mais ou menos. Sabe por que Deus está a ponto de vomitar-nos? Sabe por que Deus está assim? De saco cheio? Porque nós somos crentes mais ou menos. Se é fiel a Deus, mais ou menos. Deus não quer uma igreja mais ou menos. Deus não quer cristãos mais ou menos. Ele disse ou é ou não é. Ou seja frio ou seja quente. Ou seja, ou esteja dentro da igreja ou fora da igreja. Maldito o homem que leva a obra de Deus relaxadamente, empurrando pela barriga. Crentes mais ou menos. Sabe, se orgulhamos de vivermos dentro de uma igreja rica. Uma igreja rica de conhecimento. Nenhuma igreja tem tanto conhecimento como a nossa igreja. É rica em conhecimento e rica também em dinheiro, porque tem colégios, tem faculdade, hospitais, asilo, clínicas, fábricas que produzem produtos como cevada, cereais e etc. Casas publicadoras, uma rede de televisão, milhares de rádios. Somos ricos. Mas infelizmente, com toda essa riqueza, nós somos mais ou menos. E Cristo precisa voltar para vir buscar um povo, mas esse povo não pode ser um povo mais ou menos. Não pode ser um povo meia boca. A senhora White diz que Deus precisa de homens e mulheres que tenham coragem de chamar o pecado pelo nome. Mas infelizmente Satanás tem tapado os nossos olhos. Satanás tem colocado um pano em nossos olhos. Tem colocado uma pasta que a gente não consegue observar a realidade que está na nossa frente. E fazemos a obra de Deus relaxadamente. E Deus diz para mim e para você que Ele está para nos vomitar da sua boca. É triste isso? É triste. Tanta vaidade, tanto orgulho, não vale nada. Não vale nada. No versículo 17, ele fala algo interessante para nós. No verso 17, eu li o 16. No verso 17, ele diz assim: pois dissestes, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és um infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia cidade se orgulhou da sua riqueza. Aonde está Laodiceia cidade? Aquela cidade que era uma mais rica cidade da Ásia Menor. Hoje, aquela cidade se encontra em ruínas. Foi destruída. Cadê a sua riqueza?
Cadê a sua grande escola de medicina? Cadê os seus ginásios? Estádios? Cadê todo o seu império? Todos em ruína. A Bíblia diz que, com todo o nosso orgulho, soberba, nós somos um miserável, cego, pobre e nu. Quem está falando é Deus. É a palavra de Deus falando para cada um de nós. Ele nos dá um conselho quando ele diz, aconselho no verso 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Para quê? Para te enriqueceres vestiduras brancas. A brancura, o branco, representa a purificação por meio de Cristo Jesus. O ouro refinado, o ouro que passa por um processo. O crente ele tem que passar por um processo de reformação. Um processo de reformação espiritual. O que ele está dizendo aqui é que nós temos que fazer uma análise bem profunda na nossa vida. Esse grande reprocesso, esse grande avaliação, essa grande transformação tem que ser passada pelo fogo. O fogo ele tira toda a impureza e faz com que o ouro ele fique perfeito. É o que nós precisamos fazer. Perfeição diante de um Deus que é perfeito. Uma análise na nossa vida, o que tem feito eu de bom, o que tem feito eu para fazer com que outras pessoas conheçam a Jesus. Tem sido eu um canal de bênção na vida das pessoas. É isso que Ele quer de mim e de você, queridos. É isso. No versículo 19, ele fala algo interessante também, quando ele diz aqui no verso 18, ele diz assim, verso 18, o final do verso 18, a fim de que não sejas manifesto a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. A igreja de Laodiceia precisava fazer uma grande reforma dentro dela. Precisa, urgentemente. A igreja de Laodiceia precisa despertar. Precisa comprar o verdadeiro colírio. O colírio ele faz com que vejamos. A princípio, quando a gente coloca o colírio nos olhos, dá uma sensação de não conseguir enxergar direito. Mas aquela sensação ela vai passando e fazendo com que a sua vista volte ao normal, dando uma melhorada significativamente na vida da pessoa que usa colírio. Esse é o colírio que vem de Deus, que precisamos usar, para que os nossos olhos possamos olhar com perfeição aquilo que está ao nosso redor. A palavra lhe pede que Laodiceia, se pois zeloso, tenha zelo, mas acima de tudo, eu quero que vocês se arrependam. Precisamos se arrepender de nossos erros, de nossas falhas. Será possível que nesse dia de hoje eu esteja falando com algum irmão que, assim como eu, vive em Laodiceia, mas uma vida tão diferente, cheio de orgulho? Às vezes nós se orgulhamos porque nós temos um conhecimento que algumas igrejas não têm. Mas isso não faz sermos melhor do que ninguém.
Quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Certa vez eu vi um irmão da nossa igreja comparando uma determinada igreja com a nossa, e ele dizia que a nossa igreja, ela é uma igreja, tem um patamar acima dos demais. Nós temos faculdade, nível superior, e os outros, ensino médio. Ensino médio. Sabe, queridos? Taxar as pessoas como inferior a nós faz com que nós sejamos cegos verdadeiramente. Quando nós olhamos para os demais pessoas ao nosso redor e achamos superior a elas, esse fato de querermos ser superior aos demais faz com que Deus sinta o desejo de vomitar o nosso orgulho e a nossa soberba. Nós não somos melhores do que ninguém. O pior macumbeiro, o pior mentiroso, o pior assassino, eu não sou melhor do que ele. Porque o mesmo Deus que morreu para mim, ele morreu para o macumbeiro, para o mentiroso, para o idólatra, para o assassino, para todo e qualquer tipo de pessoa. A mensagem de Deus para nós nessa noite é que arrepende-te. Mas o que me chama mais atenção é o último verso. Diante de todo o orgulho de Laodiceia, aonde estava Deus? No verso 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Diante de todo o orgulho de Laodiceia, Deus estava fora. Deus não estava dentro de Laodiceia. Deus estava fora. Ele estava batendo. Laodiceia, abre a porta. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. E vou estar com vocês, e vou cear com vocês, e vocês comigo. Sabe por que Deus não tem entrado em muitos lares hoje? Por causa do orgulho, a soberba, a prepotência faz com que Deus fique do lado de fora de muitas igrejas, de muitas casas e de muitas famílias. Tem Deus entrado na sua casa? Tem você abrindo a porta para que Deus entre? Laodiceia precisa despertar. Laodiceia é eu e você. Nós representamos Laodiceia hoje nos últimos dias. Nós somos essa igreja. Nós somos este povo. E essa repreensão é para mim e para você. E ele termina, eu termino mostrando o verso 20 que Deus está fora de Laodiceia e ele precisa entrar. E para ele entrar, a porta precisa ser aberta. E para que a porta seja aberta, alguns empecilhos, algumas travas têm que ser tiradas da porta. Já viu aquelas portas de bacana que é cheio de trinco? E quando alguém aperta até ele abrir, tirar aqueles trincos todos da porta, é uma demora imensa. Precisamos tirar os trincos, que é o nosso orgulho. Atrapalha de abrir a porta. A nossa prepotência, a nossa indiferença, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Como se Deus fosse só nosso. Deus, Ele é de todos. A Laodiceia são todos aqueles que se preparam para o tempo do fim.
Você faz parte de Laodiceia. E a mensagem e o convite que Deus nos faz nesse dia de hoje é que nós temos que se arrepender. Nós temos que se converter. Nós temos que fazer uma grande análise na nossa vida para que Deus possa entrar dentro de Laodiceia. Sabe, queridos, certa vez a profetisa Ellen G. White, ela disse algo interessante no livro Eventos Finais. Quando ela fala sobre a volta de Jesus, ela diz: já ouço os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E enquanto isso, nós estamos preocupados com coisas perecíveis. Nós vemos uma igreja, um povo mais preocupado com política do que com a volta de Jesus. Nós vemos um povo mais preocupado em ganhar dinheiro do que na própria salvação. Nós vemos um povo mais preocupado em bens materiais do que na volta de Jesus. Desperta, Laodiceia. Jesus precisa voltar. Homens e mulheres, líderes de igrejas, mais preocupados em trocar o carro, em ter um carro do ano, a roupa da última moda, um relógio importado, do que preocupados com a volta de Jesus. Essa não deve ser a nossa preocupação. Nós temos que nos preocupar com a volta de Cristo. Milhares e milhares de pessoas estão se perdendo, estão morrendo. Jovens estão tendo suas vidas ceifadas. Jovens envolvidos no crime, nas drogas. Os leitos dos hospitais estão cheios de pessoas doentes, porque transgridem a lei da saúde. E nós preocupados com coisas perecíveis. Temos que despertar. A mensagem de Deus hoje é para que desperta Laodiceia. Eu preciso entrar, mas eu só posso entrar se a porta for aberta. Jesus precisa entrar na sua vida hoje, agora. A pergunta que eu te faço nesse dia, nessa hora é: o que tem atrapalhado, o que tem travado a porta do teu coração para que Jesus não possa entrar? Não gostaria você de agora, nesse momento, tirar a trava, destravar esta porta e para que Jesus possa entrar na sua vida, na sua igreja, na sua família? Senhor, entra na minha família, Senhor. Entra na minha casa. É isso que você quer dizer para Jesus nesse dia de hoje? Senhor, entra na minha igreja. Na minha igreja, nós estamos envolvidos em coisas perecíveis, Senhor. É isso que o inimigo quer. É nos envolver com coisas que tirem o foco da pregação do Evangelho. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Você crê? Eu creio plenamente. Talvez eu não esteja preparado hoje, agora, mas eu creio plenamente que Jesus está às portas. E eu preciso me preparar, estar preparado para esse dia. É seu desejo também? Está preparado? É seu desejo? Então ore comigo nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nos desperta, Senhor. Meu Deus, tira essa venda que há em nossos olhos, que impede
que vejamos a verdade, Senhor. Ah, meu Deus, há muitas pessoas ainda que precisam despertar, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Deus, para que nós possamos abreviar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Perdoa nossos pecados, Senhor. Abençoa este homem, esta mulher, este jovem que está assistindo agora comigo, está orando comigo. Abençoa ele, Pai, da saúde, da paz. Livra, Pai, dos acidentes, das doenças, da mão do homem sanguinário, Deus. E que nós possamos, em nome de Jesus, estar preparado para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos em nome daquele que não sabe o que é derrota, porque ele, o nome dele já é vencedor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe você grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. E até a próxima, se assim Deus permitir.